Olá, boa noite, tudo bom? Gente, tudo dando problema aqui, vocês não estão entendendo. E eu dou risada, que vocês sabem que eu dou risada, né? Deixa eu virar esse negócio aqui, porque tá tudo errado aqui. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Opa, nessa câmera aqui. Acho que agora vai, gente. Tá dando problema aqui, tá? Desculpem. Boa noite. Eu liguei o computador não quer funcionar, tá uma coisa louca aqui. Peraí. Agora sim. Gente, os equipamentos resolveram dar piti hoje, mas eles já voltaram para a luz, tá tudo bem, agora acho que vai. Oh, Jesus. Aqui é sempre com emoção, vocês já viram? Tem uma coisa que é garantida na sala com a Cris, é emoção. Uau! Vamos lá. Porque vocês sabem que eu não mando nos equipamentos, né? Eles querem ter vida própria. Acho que agora tá tudo no lugar. Vamos lá. Deixa eu aumentar o volume aqui. Nossa, eu tinha esquecido do volume, gente. Começou a pitar aqui na minha orelha, eu tirei todo o volume. Pronto, agora sim. Estamos online, tudo bonitinho, tudo certinho. Chega de bagunça. Bom, boa noite para vocês. Boa noite. Mais um Na Sala com a Cris, né, gente? Nossa série aqui, 3 coisas que você precisa. Esse é o nome da nossa série. Caneta e papel na mão. Gente, eu fortemente sugiro que vocês sempre peguem papel e caneta. Se você... Oi, Nilda. Boa noite, tudo bom, linda? Tô pedindo desculpa aqui para atraso, gente. Oi, tudo bom, dona Thay? Tô pedindo desculpa para vocês, é que os equipamentos entraram aqui numa rebelião contra mim e nenhum queria funcionar, tá? Desculpa. Pronto, estamos no ar, na sala com a Cris. 3 coisas que você precisa ser. E hoje nós vamos falar especificamente sobre uma coisa que eu chamei de relacional. Isso mesmo. O que é isso, Cris? Relacional é relacionamento, né, gente? O nosso ser precisa de outros seres, de outras pessoas com as quais a gente deve se relacionar, a gente deve manter contato, a gente precisa disso, inclusive porque a gente foi criado para isso, a gente foi criado para ter relacionamento, para viver em comunidade. Tudo bom, minha linda? Tirando os equipamentos que de vez em quando se rebelam contra mim, tá ó. Tudo bem, já tá tudo normal agora. Olha só. E aí, eu brinquei com vocês nas minhas redes sociais. Semana passada eu coloquei aquela imagem da parreira, né? A mudinha pequenininha, a mão de uma pessoa fazendo uma poda ali na arvorezinha, na parreira, e uma parreira bem bonita, com uns cachos de uva daqueles bem bonitos que a gente ama degustar. E fiz uma outra brincadeira perguntando, né, quando você olha aquela imagem, o que vinha na sua cabeça? E a maioria respondeu que vinha tudo, né, suco de uva, próprio fruto, né, a uva para comer, para se deliciar. E muitos responderam também que lembravam de vinho também. Então vem tudo na cabeça, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada por frutas, não sei vocês. Tem uma fruta em particular que eu não gosto, que eu acho muito estranho o sabor, que é o kiwi. Nunca consegui comer kiwi, gente. Já tentei, mas não sei. Tem um negócio estranho ali. Parece que eu tô comendo um monte de fruta misturada e que elas passaram do ponto, sabe assim? Essa é a impressão que me dá quando eu como kiwi. Gente, eu tô olhando aqui assim porque teoricamente eu estou no ar no YouTube, mas é só teoricamente, tá? Eu não sei. Não faço a menor ideia se o troço aqui tá funcionando. Eu acho que tá. Eu acho que tá, mas eu não sei. Vamos lá. E aí, hoje eu queria falar com vocês sobre o corpo. Eu botei uns desenhos assim do corpo humano, perguntei quem que lembrava da aula de artes na escola,
Quem que lembrava de ter tido aula de ciências, né, na escola, onde a gente começa a ter contato e conhecer um pouquinho como que o nosso corpo é, como que ele funciona, mas é bem pouquinho, né? Vamos combinar que, assim, eu pelo menos não tive quase nada. Continuei sem saber quase nada. Por que que eu perguntei isso? Porque semana passada a gente parou exatamente aí, nosso bate-papo, né? Semana passada a gente estava conversando e a gente parou exatamente nessa parte onde a gente estava falando da videira verdadeira, que é Jesus, que o Pai, né, Deus é o lavrador, né, e que todos os ramos, né, que estão ali seria a representação de cada um de nós, né, aquelas pessoas, seres humanos, que resolvem se voltar para Deus, se religar, se reconectar com Deus, e que aí Jesus estava explicando lá na passagem, né, de João 15, do 1 ao 6, né, que eu li com vocês, que quem fica unido com ele, né, com Jesus, e Jesus estando unido com o Pai, vai dar muito fruto, porque a gente depende dele, né? A nossa sobrevivência depende exclusivamente, especificamente dessa conexão com Deus. Então, a gente depende. E aí eu brinquei com vocês, né? Um fruto que tá lá na pontinha do ramo, na pontinha do galho, ele recebe nutrientes do galho porque o galho tá ligado com a videira, tá ligado ali com a parreira, né? Chame como você quiser. Por quê? Porque essa parreira tá fixada na terra, da onde ela tira a água para sobreviver e tira os nutrientes também para sobreviver. E hoje eu queria começar com vocês daí. Pensando assim, ó, qual a primeira relação que um ser humano tem? Né? Um bebezinho que está lá dentro do útero da mãe, ele tem um contato fortíssimo com a mãe, de quem ele recebe nutrição, né? Os alimentos, e ele tem um contato com o pai, porque ele ouve a voz do pai, ele, né, o pai às vezes faz carinho ali, põe a mão na barriga, brinca com a mãe, enfim. E aí são os nossos dois primeiros contatos, pai e mãe. Quando a gente nasce, primeiro contato, pai e mãe. E logo na sequência, eu brinco assim, que se você tiver avós, tios, né? Se você tiver um irmão, irmã mais velha, são o segundo nicho de contato nosso, né? Ali de relação. Você vai começar a conhecer outras pessoas da família, né? E o pai e a mãe, a gente falou sobre isso aqui, eles é que vão dar limite para nós, eles que vão guiar o nosso comportamento, eles que vão dar para nós esse senso de comunidade na medida em que os pais levam nós, os filhos, né, para conhecer nossos avós, para conhecer nossos primos, nossos tios e tal, e a gente começa a ser levado ou receber visita em casa, né, que é super comum, pelo menos aqui no Brasil, né, quando o bebezinho nasce, é muito comum que as famílias recebam famílias e amigos em casa, às vezes até tem umas maternidades em São Paulo, gente, que eu falo que aquilo ali já passou de todos os limites. Eu não concordo, não sei vocês, mas às vezes vira uma festa dentro do quarto, né? E por que que eu acho errado? Porque aí aumenta muito o risco e o nível de contaminação. Vem gente às vezes da rua, do escritório, pegou metrô, pegou ônibus, pegou táxi, pegou Uber, pegou não sei o que, andou a pé, tá com aquela roupa que passou o dia inteiro no trabalho e aí entra na maternidade, que deveria ser um lugar limpinho, protegido para esses bebezinhos que estão nascendo ali, né, durante o dia. E vão entrando aquele bando de gente no quarto e é uma confusão. Eu falo, meu pai do céu, parece que as pessoas perderam noção, sabe assim? Porque o bebê, quando ele nasce, né, ele não tem resistência nenhuma, né? Resistência, não tem imunidade que a gente fala. E eu acho um perigo, eu acho que não devia fazer isso, eu acho que deveria esperar pelo menos 1 mês, 2 meses para poder se visitar um recém-nascido. Mas, né, isso sou eu que acho, tá? E os nossos pais vão também guiar a gente da maneira como a gente então deve se comportar na sociedade, né? Maneira adequada, vamos dizer assim, de se comportar na sociedade. Mais para frente, quando esse bebezinho cresce, né? Vai crescendo, crescendo, ele começa daí a ir para a escola. Então ele vai ter um novo círculo ali de pessoas conhecidas das quais ele vai se relacionar. E aí é muito legal
Por quê? Porque ele vai alargando, nós vamos, né, alargando nossa rede ali de relacionamento. Então entram os coleguinhas, entram o professor, às vezes o diretor, às vezes alguém ali que serve o lanche na escolinha, enfim, você vai conhecendo outras pessoas, tendo contato com outras pessoas, que a gente poderia chamar de os outros, né? Foi o que eu anotei aqui nas minhas colinhas, para não esquecer de conversar com vocês. Ou seja, a criança, quando ela nasce, a gente precisa lembrar que a criança tem uma tendência a achar que só ela existe. Por quê? Porque ela não conhece o resto do mundo, ela não tem experiência de vida. E é papel do pai e da mãe, e mais para frente o professor, a professora na escola vai ajudar a gente, se você for tio, se você for primo, se você é avó, avô, enfim, tio, tia, a gente vai ajudar a criança a perceber que existe o outro e que existe um espaço, né, que a gente chama espaço de liberdade. A minha liberdade termina onde começa a de vocês e vice-versa. E esse conceito, né, essa Oi, Rosilda, tudo bom, minha linda? Boa noite. E esse conceito vem de pai e mãe a princípio, né, de quem está mais próximo da gente, guiando os nossos passos, para depois a gente também receber um reforço disso na escola. Quem aqui nunca viu, né? Criança brigando por um brinquedo. E quando você vai tentar apartar a briga e resolver ali quem é que vai brincar primeiro com o brinquedo, ou se os dois vão brincar juntos, você acaba às vezes descobrindo que o brinquedo não é de ninguém, eles estão brigando. Mas o brinquedo não é nem da criança A nem da criança B. E eles agem com aquela garra, com aquela força. É meu, eu quero agora, né? E quem tem que educar a gente são os nossos pais, né? E aí a gente começa ali a aprender a dividir, aprender que nem tudo me pertence, né? O pai não é meu, a mãe não é minha, a casa não é minha, o brinquedo não é meu, a escola não é minha, a gente vai alargando. Do mesmo jeito que a gente alargou para conhecer as pessoas, a gente precisa também aprender a repartir, né? Por que eu tô falando disso? Porque na escola a gente vai receber ensino, né? À toa que as escolas dividem o ensino, né, em aulas de português, aula de matemática, aula de ciências, como eu falei agora há pouco. E aí, ao longo da vida, vão entrando outras disciplinas com professores diferentes, né? E se a gente estudar, se a gente se aplicar, a gente passa de ano, como a gente costuma brincar. Mas na escola a gente aprende também essa noção de comunidade, essa coisa de dividir, de trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Às vezes você faz parte do grupo 1, depois você faz parte do grupo 3, depois você vai para o grupo 6, e aí a gente vai, né, rodiziando, conhecendo, trabalhando com outras pessoas. E essa é uma oportunidade que ajuda a gente a aprender a se relacionar. Cris, por que você está falando de tudo isso? Gente, pelo seguinte fato. Quando a gente falou lá atrás da videira, lá em João 15, faltou eu ler o segundo pedaço para vocês, que está em João 15, do 7 ao 11. Então, vamos lá. Tô lendo aqui na Nova Tradução Linguagem de Hoje para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos lá, começando do 7. Se vocês ficarem unidos comigo, lembrando que aqui é Jesus falando, tá? Ele tá dando comparando a gente, né, como ramos de uma videira, como galhos de uma videira, ele está dizendo, no 7, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que vocês pedirem. Aqui ele está falando da oração. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são discípulos de Jesus, meus discípulos, ele fala. 9. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. 10. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria seja completa em vocês e a alegria de vocês também seja completa. Percebem? Ele se coloca na posição de videira verdadeira
Ele apresenta Deus, o Pai, como lavrador, ou seja, alguém que cuida da videira, cuida de tudo, né? E ele apresenta a gente como ramos dessa videira. Se a gente está conectado, a gente está sendo amado. Aqui agora ele está falando especificamente do amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós por meio de Jesus. E ele está falando, se a gente obedecer os mandamentos dele, a gente continuar conectado com ele, a gente vai continuar tendo vida, né? A gente vai continuar vivendo e a gente vai ter alegria. Qual que é o grande problema que a humanidade busca hoje? As pessoas querem ser felizes, né? Até brinquei com vocês semana passada aqui, que muitas pessoas falam assim, eu tenho o direito de ser feliz. E por causa disso, às vezes trai marido, trai esposa, às vezes trai o colega de trabalho, sócio. Então tem muitas situações em que as pessoas atropelam, criam um monte de problemas porque elas dizem que elas têm o direito de serem felizes. E eu achei bacana trazer isso aqui para vocês, né? Por quê? Porque Jesus acaba de dar aqui no verso 11 a receita da felicidade, vocês perceberam? Se vocês me amarem, seguirem meus mandamentos e continuarem nesse firme propósito, vocês vão ter uma alegria completa. Não é aquela coisa rápida assim, comprei um negocinho ali no shopping hoje, estou feliz. Passa 5 minutos, já tá de novo. Não é uma coisa passageira, né? Comprei um carro novo, tô feliz. Aí amanhã já tá olhando pro carro do vizinho. Não é disso que Jesus está falando, de coisas fugazes, passageiras. Ele está falando de uma coisa que dura, que persiste, né? Que é uma receita, que eu vejo aqui uma receita de ser feliz, de estar feliz. Para a gente estar feliz, a gente precisa se relacionar com os outros, não tem outro jeito. Não é legal isso? Achei super legal. Um dia, o que aconteceu? Por que a gente é considerado enxertado nessa videira? Porque um dia Jesus veio ao mundo, nasceu como um ser humano, viveu como ser humano, teve pai, teve mãe, depois teve irmãos, né? E ele devia ter tios, ter avós, ter a família inteira em volta dele. Mas ele começa a se relacionar também com outras crianças, com vizinhos, provavelmente. Depois ele começa a ir na escola, como nós, né? Assim, a vida dele foi bem semelhante à vida de qualquer pessoa até hoje, né? E aí, ele se entregou por nós. Ele aceita, né, a proposição de entregar a vida dele no nosso lugar. E é por isso que ele tem essa imagem da gente sendo enxertado na videira. Por isso que eu coloquei aquela foto de enxerto e perguntei semana passada para vocês se vocês sabiam que era um enxerto e se vocês sabiam fazer enxerto. E metade respondeu que sabia sim o que era um enxerto e metade também respondeu que sabia fazer. E aí eu brinquei com vocês que eu não sei fazer, eu nunca tentei. Eu ouvi falar disso a primeira vez. Eu era assim... Estava terminando o meu ensino médio, era, né, devia estar ali com uns 15, 16 anos, mais ou menos, e um amigo da igreja estudava agronomia, né, e ele falou assim, enxerto faz assim, 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 explicou pra mim, mas eu nunca tentei fazer, tá, gente, nunca fiz. E aí, por que a gente está falando disso? Porque assim, quando Jesus morreu no nosso lugar, se entregou no nosso lugar para pagar toda a nossa dívida, o nosso pecado original, né? Foi porque ele se entregou que nós recebemos esse direito de sermos enxertados nessa videira verdadeira, né? E aí, toda vez, dizem, né, os entendidos, que toda vez que é feito um enxerto numa árvore, fica uma marca, fica como se fosse uma cicatriz, como se a gente tivesse feito um machucado na nossa pele. A árvore fica com a cicatriz onde foi posto esse pedacinho de outra árvore, de outro enxerto, né? Eu até brinquei com vocês semana passada que o exemplo que eu vi era de uma laranjeira, um pedacinho de uma laranjeira sendo enxertada, desculpem, num limoeiro, né? Então fica uma cicatriz. E aí aqui a gente está justamente aqui na Bíblia, em João 15, vendo essa comparação, né? Que a gente é um ramo que foi enxertado numa árvore sólida, numa árvore que estava ok, que já existia, que é Jesus. E é por conta disso
que a gente consegue se encontrar com Jesus e a gente é transformado por Jesus. Ele começa a dar uma nutrição para nós que antes a gente não tinha. Ele altera a nossa maneira de ser, a nossa maneira de fazer e a nossa maneira de saber as coisas, a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente pensa, como a gente aprende. Jesus causa uma transformação verdadeira e total na gente. Lindo isso, né? Eu fico arrepiada. E aí, quando a gente tem esse encontro com Jesus, é como se o nosso fruto, aquilo que a gente passa a fazer, passa a ser e passa a dizer, muda radicalmente, muda totalmente. Então a gente começa a dar um fruto de qualidade totalmente diferente do que a gente fazia antes. A gente muda, né? E é por isso que muitas vezes a gente escuta a palavra conversão. Você sai do ponto A e muda radicalmente a sua vida, o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, né, de ser, e você vira uma nova pessoa, porque você foi transformado. O nosso caráter começa a ser transformado. Por isso que muitas vezes aqui, eu já citei para vocês Romanos 12, 2, né? Lindo, né? Sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Isso só acontece se a gente se reconectar com Deus. Não tem outra maneira, gente. A gente sozinho, a gente não consegue. Por mais que você seja uma pessoa inteligente, que goste de ler, que goste de estudar, que goste de conversar, que goste de fazer cursos, conversar com outras pessoas, isso não é possível sozinhos. Oi, boa noite, Helga, tudo bom? Não é possível. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue mudar a nossa mente. Sozinho a gente não consegue mudar o nosso caráter. Sozinho a gente não consegue mudar a nossa maneira de ser. E sozinhos a gente não consegue sobreviver. Essa que é a verdade. Para a gente existir com saúde, com equilíbrio. Aí a gente está falando de saúde de uma maneira geral, né, gente? Saúde física, saúde mental, emocional e saúde espiritual, a gente só consegue quando a gente está em conexão com Deus. Não tem outra maneira. Agora vocês vão me perdoar, porque eu fiz um desenho aqui. Gente, olha, eu levei acho que umas 4 semanas para criar coragem de rabiscar no papel, porque como desenhista, eu sou uma ótima fisioterapeuta, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu tentei fazer um desenho aqui. Nossa, será que vai aparecer? Deixa eu mostrar aqui primeiro no YouTube. É um corpinho, tá? Fiz um bonequinho aqui. Vamos ver aqui no Instagram se aparece. Fiz um bonequinho aqui, gente, é um corpinho. Só que eu não sei desenhar, tá? Mas eu botei aqui, ó. Uma cabeça, um pescoço, tronco, os braços, né, com a mãozinha aqui. Não consegui fazer 2 mãozinhas iguais, vocês podem notar aqui, tá uma coisa, meu desenho parece desenho de criança, né? Não aprendi a desenhar, gente, desculpa aí. Aí tem as perninhas e os pezinhos, tá? Por que que eu fiz esse desenho? Porque a única maneira de eu me relacionar com outro ser humano, com a outra pessoa, é se o meu corpo tomar essa decisão, né? Então a gente já falou de percepção. Quando eu toco alguma pessoa, a mão de uma outra pessoa, ou quando eu pego um objeto, seguro esse objeto com a mão, eu tenho várias percepções aqui, né? Eu tenho a temperatura do objeto, eu tenho a pressão que eu faço no objeto e vejo que ele é rígido, ou ele poderia ser mole, né? Ai, deixa eu catar uma régua aqui. Ele poderia ser flexível, né? Eu consegui mexer com ele, mas enfim, é rígido, né? E aí eu posso pegar coisas diferentes, né? Eu posso pegar uma folha de papel e ver que ela é bastante maleável, que eu posso dobrá-la, né? Posso cortar, partir, rasgar, enfim. E quando eu toco uma outra pessoa,
ou porque eu tô dando a mão para ela, para cumprimentar, falar oi. Hoje em dia a gente não tá podendo apertar a mão das pessoas, mas enfim, esse era o hábito nosso, né, de cumprimentar as pessoas com um aperto de mão ou com um abraço gostoso, né, nas pessoas com as quais a gente convivia, a gente tinha intimidade, enfim. O nosso corpo, ele é relacional. A gente foi criado por Deus para ter esse contato. Em primeiro lugar com as nossas famílias, pai e mãe, se você tem irmão mais velho, irmã mais velha, tios, primos, avós e tal. E na sequência irmos conhecendo, sendo apresentados para o resto do mundo. E quando eu faço amizade com alguém, é natural que eu aperte a mão dela, que eu fique de braço dado, que eu dê abraço, né? Que eu dê beijinho, né? Aqui no Brasil, na maioria dos lugares a gente tem esse hábito de dar 3 beijinhos, tem lugar que só dá um, tem lugar que dá 2, sei lá, né? Mas a gente tinha esse hábito, né? E quando a gente toca alguém, põe a mão no rosto, ou faz um carinho, segura na mão e tal, ou dá um abraço, a gente sente a pessoa. É possível sentir a respiração da pessoa, é possível sentir se ela tem a pele quentinha, se ela tem a pele gelada, que nem a minha. Eu no inverno. Oi Camila, tudo bom? Boa noite. Eu no inverno, gente, eu evito, mesmo quando podia, dar a mão para as pessoas. E não é por falta de educação, é preventiva. Eu não quero que ela leve um susto com a minha mão gelada, porque normalmente a minha mão é gelada. Chega no inverno a coisa piora. E aí eu falava assim, ai, na igreja principalmente, que o povo já vem, já quer abraçar, uma delícia, né? Eu falava assim, ó, não vou te dar a mão que minha mão tá gelada. Imagina, gelado o quê? E aí quando elas pegavam, elas entendiam o que que é uma mão gelada. A minha. Eu posso, gente, às vezes eu tô trabalhando aqui, fico digitando aqui no notebook e a mão começa a me querer doer, vocês não estão entendendo o que que a minha mão é gelada, né? Mas por que que eu tô trazendo essa imagem do corpo para nós? Porque se a gente pensar, o corpo, lá vou eu com meu desenho ridículo, o corpo tem várias partes, né? Tem a cabeça, na cabeça você vai ter olhos, nariz, boca, orelhas, né? Aí a gente pode descer, vir para cá pro pescoço. Aí a gente tem ombro. Aí a gente tem braço. O braço é dividido em braço, cotovelo, antebraço e a mão. Nas mãos a gente tem dedos, inclusive para a gente possa se relacionar com o mundo, pegando objetos, pegando alimentos, segurando nosso copo d'água, que para o bebê é uma dificuldade. À medida que a criança se desenvolve, ela desenvolve a coordenação motora, a capacidade de agarrar e controlar os movimentos para não ficar derrubando a água, né? Derrubando comida, esse tipo de coisa. A gente tem um tronco. Dentro do tronco nós temos vários órgãos, né? Coração, pulmão, fígado, baço, rins, mais para baixo, um de cada lado. A gente tem estômago, a gente tem intestino, a gente tem um monte de coisa. Tem gente que já não tem os pedaços. Lembrei agora da vesícula. Eu não tenho mais vesícula. Mas enfim, a gente tem vários órgãos para que o nosso organismo funcione de forma adequada. E aí a gente desce mais um pouquinho, né? A gente tem as pernas. Né? A gente tem a parte ali de cima das pernas, né? Joelho, a perna propriamente dita lá embaixo, né? A coxinha, joelho, perna e pés. E os pés têm dedinhos. Por que você está falando disso, Cris? Eu estou falando disso porque quando Deus criou a gente, Ele fez um corpo, a imagem e semelhança deles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, né? Deus triuno, participou da nossa formação, né? Semana passada eu brinquei com vocês, ele pegou o pó, formou como se ele fosse um oleiro, né? Pegou o barro, formou a gente, soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, a nossa alma vivente, o nosso espírito, né? Nosso ânima. E é daí que vem a palavra ânimo. Quando a gente está desperto, a gente está ativo, a gente cai para dentro, a gente tem ânimo para continuar vivendo a vida, enfrentando as coisas que vão aparecendo para nós no nosso dia a dia. E também desse sopro de Deus de vida em nós. Mas Ele criou outro, e o primeiro outro que Deus criou foi Eva. Ele criou Adão e criou Eva. O que Eva é? Um ser semelhante, colaborador, participativo,
ajudador, idôneo, que mais que eu anotei aqui? Anotei mais umas palavrinhas aqui. E do mesmo jeito que a gente tem, como eu falei, né, a criança pequenininha, ela acha que tudo é dela, nós temos que aprender a repartir. Então, Adão e Eva tiveram que aprender a conviver ali, depois vieram os filhos e foram ensinar os filhos a conviver e se formou uma grande multidão de pessoas, né? Quase 8 milhões hoje, bilhões no mundo, né? E aí tem toda uma explicação, né, dessa Eva colaborativa, participativa, ajudadora, conciliadora, capacitada. Só que quando eu trago a ideia do corpo, eu não conseguiria pegar um objeto se um dedo não ajudasse o outro, se o meu punho não colaborasse, se o meu braço não sustentasse o peso desse objeto. Eu posso pegar um objeto leve como essa caneta e um pouquinho mais pesado como esse copo e um tanto mais pesado, como o nosso manual. Eu tive que aprender a regular a força e trabalhar em conjunto. Meu tronco precisa me manter aqui, porque senão cada vez que eu pegasse um peso, um objeto, eu ia cair. Então, meu tronco precisa ajudar, minha cabeça precisa pensar, colocar em ordem todas essas ações para que eu possa tirar um peso de cima da mesa sem cair. Minhas mãos precisam ajudar, meus braços precisam ajudar e meu corpo todo tem que colaborar. E a ordem saiu daqui, do meu encéfalo. Qual é a figura que eu quero lembrar para nós aqui agora à noite? Figura de linguagem. É um texto que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Lá em 1 Coríntios 12, de 21 a 26, Paulo lembra pra gente qual é o nosso caso. É mais ou menos assim, ó. Somos membros de um corpo e iguais perante Deus. Então, Paulo começa dizendo lá no 21, no verso 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer lá para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Olha que coisa linda. Lógico que meu desenho não faz jus, né? Meu bonequinho aqui, meu corpinho aqui não faz jus, né? Essa passagem. Mas eu trouxe isso aqui para a gente lembrar que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos cuidar um dos outros e que é importante eu ser e que eu só consigo ser quando eu me relaciono com você. Você só consegue ser quando você se relaciona comigo e com outras pessoas. Isso é um plano perfeito, maravilhoso, lindo que Deus coloca para nós. Olha que coisa poderosa. E agora, em épocas de pandemia, mais ainda, né, gente? Quem não precisou de ajuda nessa pandemia, né? Ergue a mão, porque eu não conheço ninguém que não precisou de ninguém. Eu conheço todo mundo que precisou de todo mundo. Todos nós precisamos, em algum momento, de alguém. Nem que tenha sido para conversar, para dar um ânimo, aquele dia que a gente estava meio... né? Principalmente o ano passado, porque a gente foi pego de surpresa, nós levamos um susto. Ninguém estava esperando ter que ficar trancado em casa, não poder mais encontrar, não poder mais abraçar, não poder mais conversar frente a frente, olhando no olho, tomar aquele café, comer aquela pizza, aquele almoço de domingo, enfim, as coisas que a gente costumava fazer, né?
pegar o ônibus para ir no trabalho, quem mora em cidade maior pegar o metrô. Não podia, não podia, não podia, não podia. Foi a ordem que nos deram querendo cuidar de nós. A ordem veio no sentido de proteção, né? De cuidado. Então, eu quis trazer essa imagem pra gente pensar. Ninguém vive sozinho. Todos nós precisamos de alguém. Se você é um tipo de pessoa que já sofreu muito por causa da ação de outras pessoas na sua vida, eu queria te dizer que eu também, também já passei por essa situação, não foi uma, não foi duas, foram muitas vezes. Porque na sala com a Cris é isso, né, gente? A gente poder falar abertamente sobre coisas que já aconteceram com a gente. Aqui não tem crítica, aqui não tem dedo apontado, aqui não tem julgamento, aqui não tem culpa. Aqui tem momento de reflexão, da gente parar para pensar aquilo que já aconteceu na vida da gente, situações que a gente viveu, que a gente experimentou e que por vezes fizeram a gente sofrer sim. Às vezes deixou marca, deixou cicatriz, deixou mágoa, né? A gente já falou aqui sobre o perdão, a importância da gente ressignificar essas dores, essas coisas que aconteceram com a gente e buscar tirar essa carga, né, de cima da gente, esse peso tal, deixar isso para trás, né, liberar perdão, pedir perdão, aceitar perdão, né, e se a pessoa não quiser perdoar, daí não é problema nosso, a gente fez nossa parte, né, e no seguinte sentido, ah, Cris, mas eu já sofri muito, eu tenho medo de me relacionar com pessoas. Eu já tive esse medo também, gente. Já tive. É grave, é sério, mas tem solução. Né? Ah, as pessoas sempre me traem, as pessoas sempre mentem para mim, as pessoas são más. Gente, todos nós temos várias qualidades, mas nós também temos defeitos. Vamos combinar que, né, ninguém é perfeito. E às vezes, o que a gente precisa, na verdade, é talvez dar um desconto, né? Dar um desconto, às vezes a pessoa fala sem pensar, às vezes ela tá irritada, tá nervosa e ela ainda não entendeu, ela ainda não aprendeu que ela não pode jogar toda essa raiva dela, toda essa angústia que ela tá vivendo em cima dos outros, né? Mas enfim, a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Um dia a gente acerta, outro dia também, depois a gente erra e a gente pede perdão e a gente acerta e a gente vai procurando aprender como ter essa relação com as pessoas, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, e na verdade eu vou perguntar com outro versículo, né? Qual que é o nosso papel? Qual é a nossa parte? Qual será que é a nossa responsabilidade nisso tudo, né? E aí a gente cai numa outra situação. Tudo bem, tem gente que é má, tem gente que é ruim, tem gente que parece que faz isso de propósito, né? Parece que não curte, não tá ali com a gente, não tá conectado, vamos dizer assim, né? A pessoa parece que tem raiva o tempo inteiro, só quer brigar o tempo inteiro, só fala mal dos outros o tempo inteiro. Então é lógico que a gente também vai ter que aprender a selecionar, né? Com quem que a gente anda, com quem que a gente senta na mesma mesa, para quem que a gente conta nossos segredos, nossos sonhos, nossos planos, para quem que a gente diz não, para quem que a gente diz sim. A gente vai ter que fazer aqui assim um apanhado, né? Um apanhado geral. Mas de toda forma, lembrar sempre que a gente não foi feito para viver sozinho, né? Então, se a gente abrir lá, ó, em Mateus 25, tem um texto que sempre me chamou muita atenção desde que eu era adolescente. Primeira vez que eu vi esse texto, acho que eu era adolescente, e daí, na época, eu confesso para vocês que eu tive dificuldade de entender. Hoje eu acho que eu entendo melhor. Que tá lá em Mateus 25, de 35 a 40, tá? Tô lendo na nova tradução, linguagem de hoje. No 35, Jesus está falando assim: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Ele está contando uma história aqui, tá? Eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar.
E aí ele fala no 37, então os bons perguntarão, Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos de comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e lhe convidamos, lhe recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? E aí, Jesus continua contando a história. Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, a mim vocês o fizeram. Pegaram a história? Por isso que eu não entendia, porque antigamente, inclusive, não existia essa nova tradução linguagem de hoje, era um português assim mais arcaico, né? Vós, nós, e aí você fica ali, né, no meio da casa. Você está aprendendo português ainda na escola, né? Ali, os verbos, né? Tal, os tempos verbais e parará, e aí você chegava na igreja ou em casa, ia ler a Bíblia e aquele português arcaico falava, nossa, do que ele está falando, né? Com quem que ele está falando? E aqui Jesus estava contando a história de um rei que estava sendo interrogado, vamos dizer assim, né? Perguntado a quem as pessoas estavam fazendo perguntas. E ele estava explicando, quando eu estava com fome, vocês me deram comida. Quando eu tive sede, vocês me arrumaram água, me deram água. Quando eu estava sem roupa, vocês me deram vestes. Quando eu tive doente, vocês foram me visitar. Quando eu era estrangeiro, vocês me receberam na casa de vocês, me acolheram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Mas fala, tá maluco? A gente nunca fez isso. A gente nunca viu você passando fome, a gente nunca viu você sem roupa, a gente nunca viu você com sede, a gente nunca viu você doente. Você não é estrangeiro, você mora aqui, você está aqui o tempo inteiro, você mora aqui, né? Você tem endereço fixo, conhecido todo mundo, os vizinhos te conhecem. E você nunca esteve preso, então nós nunca fomos te visitar em nenhuma cadeia. Tá falando do quê? Porque essa é a grande pergunta. E aí o rei, né, da história que Jesus está contando, ele fala assim, quando vocês ajudaram qualquer pessoa, qualquer ser humano, numa dessas situações, vocês estavam fazendo para mim. O dia que eu entendi isso, que a minha ficha caiu, eu falei, pá. Percebe? Por que chama? 3 coisas que você precisa ser. Tô me incluindo, né, gente? Quando eu falo vocês é porque eu preciso botar um título no negócio. E tem um deles, que é onde eu monto para poder entrar no YouTube, que ele não aceita que eu faça um grande título, uma grande explicação. Ele quer um negócio ali pequenininho, direto, objetivo e tal, e acabou o assunto, né? E aí a questão é essa, né? A questão é essa. 3 coisas que eu preciso ser. O que eu preciso ser? Primeiro, eu preciso me reconhecer, ter uma identidade. A gente falou sobre isso no primeiro encontro, até deixei aqui do lado. Aí, dentro da identidade, a gente falou sobre resolução de problemas, sobre você se reconhecer, né? Sobre você se aceitar do jeito que você é. A gente falou sobre os tipos de inteligência, né, que a gente tem. A gente falou sobre percepção, a gente falou sobre propósito, resiliência, maturidade, como que a gente lida com as nossas dores. A gente falou sobre uma série de preparações que a gente precisa passar. Aí nós falamos do perdão, né? Porque a gente começou resolvendo o problema e um dos grandes problemas que a gente tem às vezes é não resolver as nossas diferenças, vamos chamar assim, com as outras pessoas. Então a gente ficou uma terça-feira inteira só falando de perdão, né? Porque era o número 3 daquilo que a gente precisa fazer, né? Então o perdão virou o número 3. E aí a gente começou a falar de coisas que a gente precisa ser
E a gente começou por identidade. Eu até botei uma música bonitinha, eu acho essa música super linda. A criança que eu fui um dia veio me visitar, só que ela não me encontrou. E uma das frases da música que eu acho linda é assim: desaprendeu a sorrir, desaprendeu a sonhar. Quem te ensinou a desistir? Quem foi que ensinou você a desistir de ser você, de ser tudo aquilo que você pode ser? Quem foi que me ensinou? Eu já descobri. Aí a gente falou do SWOT, da gente colocar, até deixei aqui, né? Bota num papel seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, as oportunidades que a vida vai apresentar para vocês e as ameaças que a vida vai trazer. Quando a gente tem clareza disso, a gente escreve no papel, fica bem mais fácil de tocar a vida em frente. E aí eu ensinei uma coisa que eu aprendi no MBA de gestão, o ONCO, né? Nunca esqueci disso daqui. Isso aqui foi... o professor falou, se vocês esquecerem da minha aula inteira, do meu curso inteiro, não esquece do ONCO. Então eu vou convidar vocês para junto comigo a gente nunca esquecer do ONCO. ONCO sou, ou seja, quem eu sou. Por isso a gente bateu um papo sobre identidade. Oncotô, onde é que eu tô agora? Que lugar da vida eu tô ocupando? Eu tô vivendo a minha vida ou eu tô deixando a vida me levar? E o oncovô, para onde que eu tô indo? Quais são os meus sonhos? Quais são meus projetos de vida? Onde eu quero chegar? Quem eu quero ser? Quanto eu preciso melhorar? O que que eu preciso aprender? O que que eu preciso saber? O que que eu preciso fazer para ser tudo aquilo que Deus me criou para ser? Não é um processo? Vamos curtir o processo, vamos, né? Vamos parar de criar problema para a gente mesmo. A gente falou sobre isso, né? Que o Thiago Brunet fala, né, que 95% dos problemas que as pessoas têm são elas mesmas que criam. Então vamos parar de criar problema, vamos começar a criar solução para os nossos problemas, né? Vamos começar a botar as coisas em ordem, organizar as ideias e tudo mais. E aí eu queria convidar vocês hoje para a gente encerrar pensando o seguinte. Lá vem 3 coisas de novo, tá, gente? Prepara, porque aqui tudo é 3. 3, 3, 3. Ah, é um número cabalístico? Não, gente, é só uma coincidência. Eu sei, eu já falei que não existe coincidência, mas é 3. Coincidiu que é 3. 3 fica mais fácil de lembrar do que se eu desse 10. Já teve live aqui que eu falei que ia dar 10, dei 49, 69. Quando chegou no final tinha um monte. Então vamos lá. Primeira coisa. Como é que eu faço? Lembra que Jesus falou lá? Para ficar ligado em mim, vocês têm que seguir meus mandamentos. Então, esse aqui é nosso manual. Quando eu boto o manual em prática, minha vida fica muito mais leve. Quando eu sigo os princípios que estão escritos aqui, e eu já sugeri aqui na Sala com a Cris várias vezes, para a gente ler todo dia um capítulo de Provérbios, é um livro de sabedoria, eu estou tentando ser sábia. Minha oração tem sido essa, ser uma pessoa sábia. E a gente tem que pedir para Deus, que é Deus quem dá. Olá, boa noite, tudo bom? Que é Deus quem dá sabedoria, né? E aí, para a gente praticar essa presença de Deus na nossa vida, para a gente poder servir alguém que esteja sem roupa, com sede, doente, precisando de um abrigo, né? De ser recolhido em casa, de ter um colchão ali para dormir, um lugar para tomar banho, uma comida para comer, né? 3 coisas me vieram. Então, a primeira, generosidade. E aí eu fiz aquilo que eu faço sempre, né, gente? Fui lá procurar no dicionário que raio que é generosidade na real. Porque muita gente fala, muita gente diz que pensa, muita gente diz que vive, mas sei lá, né? Então, vamos aqui. Generosidade. Alguém que faz por bondade, sem obrigação. Deve ser feito de forma desinteressada e sem esperar nenhum retorno em troca. Então, todo mundo que se diz generoso, ou que diz que usa de generosidade para com os outros, deve fazer isso sem esperar nada em troca. Então, não é por interesse, é por bondade. Eu quero ser generosa, eu vou lá e sou. Ponto. Já. Então, em Lucas 6:38, tem uma orientação para quando a gente quiser ser generoso, generosa.
Então, vou ler para vocês. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. É mais ou menos como de dizer, o jeito que eu tratar os outros, a medida com que eu for generosa, eu vou ser tratada também. À medida que eu for má com as outras pessoas, Deus vai me julgar. Na mesma medida em que eu tratar os outros, Deus vai me julgar. Deus vai me tratar. Essa é uma boa medida. Você vê que ele dá um exemplo aqui, eu estou imaginando aqui numa balança, né? Uma balança. Então ele fala, uma boa medida, calcada, que eu acho que é mais ou menos você, por exemplo, está pedindo farinha ali na balança, você vai apertar na tentativa de fazer caber mais, né? Então aí calcada, sacudida para tirar qualquer azinho que ficou ali, qualquer lugarzinho que não foi preenchido, e você vai transbordar, você vai botar um tanto a mais. Essa é a medida. A medida que você usar vai ser usada com você, tá? E o outro tá lá em Salmos 112:5. Feliz é o homem, aqui homem genérico, né, ser humano, que empresta com generosidade e que, com honestidade, conduz os seus negócios. Fica a dica. Como a gente fala hoje em dia, fica a dica. E aí, eu fui procurar o que era empatia. Então, empatia tá na moda, né? Agora todo mundo fica falando de empatia, falando de empatia, falando de empatia. Então, vamos lá. Eu fui procurar empatia, e empatia tem a ver com a capacidade de se colocar no lugar do outro, e é aquilo que leva as pessoas a ajudarem umas às outras. É mais ou menos assim, é sentir o que o outro sente, como se você, como se eu tivesse na mesma situação dessa pessoa. Então isso é ter empatia. Com essa atitude de vir e viver como homem, Jesus nos ensinou sobre empatia, né? Ele se colocou no nosso lugar. Então, a palavra original é empateia, com TH, que significa paixão. Eu não sabia que empatia significava paixão, olha que lindo, né? Então, Jesus deu o primeiro exemplo de empatia. Ele desceu da majestade dele de ser rei e de ser Deus, sobre todos, sobre tudo. Ele veio em forma de homem, nasceu como um bebê, cresceu, passou por tudo que a gente passa. Por quê? Porque ele teve empatia, paixão pelo ser humano, amor. E amor foi desde o começo, né, gente? Deus criou a gente por amor, né? E aí, ele fala mais aqui, consiste em tentar compreender os sentimentos e as emoções, e a empatia, no caso, está ligada com o altruísmo. A generosidade eu vou lá e dou, pronto. Dei porque eu quis, dei porque eu senti que eu devia dar, que eu devia... Já. A empatia é um pouquinho mais além, como se eu desse um passo para frente. Eu vou um pouquinho mais além. Eu quero sentir, eu estou sentindo a emoção, o sentimento e provavelmente a dor do outro. E eu me coloco na mesma posição e aí eu sirvo essa outra pessoa. É fácil? Não. É simples? É. É possível de fazer? É. Eu preciso me interessar pelo outro. Eu preciso julgar no meu intelecto, no meu coração, na minha razão, na minha emoção, que as pessoas precisam de pessoas. Que ninguém vive sozinho. E aí, de repente, eu consigo me projetar e me colocar no lugar do outro, sem julgar. Se a pessoa está me pedindo um prato de comida, eu não vou julgar porque ela não tem comida, eu vou dar o prato de comida. Tipo assim. Em 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, né, o filho amado, o adotivo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Paulo escreve assim, fala para Timóteo, lembre disso,
Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Já viram isso aqui em algum lugar? Já viram alguém egoísta em algum lugar? Já viu alguém avarento? Orgulhoso, talvez. Alguém vaidoso? Alguém que só xinga, briga o tempo inteiro? Alguém ingrato? Alguém desobediente aos seus pais? Já viram isso em algum lugar? Nem eu, imagino. Não. Olha que você vê, né? Desde que o mundo é mundo, esses comportamentos se repetem, né? Só chamar a atenção aqui de vocês, gente, uma coisa que eu descobri só recentemente. Vocês já me ouviram dizer várias vezes aqui que eu não gosto de religião e que aqui no Na Sala com a Cris a gente não fala de religião. Você pode ter a religião que você quiser, eu respeito, você tem esse direito, Deus te deu esse direito, livre-arbítrio, para você ser o que você quiser, escolher o que você quiser, fazer o que você quiser, pensar o que você quiser, né? Mas, no original, a palavra religião, eu descobri isso tem muito pouco tempo, a palavra religião, religare, a palavra religare, desculpem, significa se reconectar com Deus. Então, a verdadeira religião, a religião original, é esta possibilidade que Deus criou para nós da gente se reconectar com Ele, da gente fazer as pazes com Deus, largar o nosso orgulho de lado, que é o pecado original, nos arrependermos, pedirmos perdão e nos reconectarmos. E a única maneira da gente fazer isso, da gente se reconectar com Deus, é por meio da cruz de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. O único caminho para Deus é Jesus. Beleza? Eu quis trazer isso aqui porque a gente fala muito de religião. Hoje em dia está deturpada, né? Muitas pessoas criam religiões por interesses próprios, por poder, por dinheiro, por ganância, por um monte de situação. Algumas a gente nem conhece. Mas a verdadeira religião, religare, é a oportunidade que Deus criou da gente se reconectar com Ele. Beleza? Fecha parênteses. Vamos para o outro. Tem um outro texto aqui que eu separei para dar exemplo de empatia, tá? Hebreus 13, 3, também na Nova Tradução Linguagem de hoje, fala assim: lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Oi, Dri, boa noite, tudo bom, linda? Ou seja, empatia é exatamente isso, eu me projetar, me colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor dessa pessoa, os sentimentos que ela está tendo agora, por causa das dificuldades que ela está vivendo, as emoções que ela está tendo, seja elas quais forem. Não é uma posição de julgamento, é uma posição de compreensão. Beleza? E o 3, compaixão e misericórdia. Gente, botei junto. Porque compaixão e misericórdia parecem palavras diferentes em português, mas elas são assim, ó, no hebraico. Tá? Então não tem como separar. Peguei no dicionário. O que é compaixão? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado de desejo de reduzir essa tragédia pessoal. Participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o impulso altruísta de ternura com o sofredor. Isso é compaixão. Empatia, generosidade, desculpem, que foi o primeiro que a gente falou, é você fazer alguma coisa de bom para alguém sem esperar nada em troca. Você vai lá e faz, pá. Empatia envolve sentimento. A palavra original é empatheia, não sei se é assim que se pronuncia, desculpem, escrito com TH, que significa paixão. Eu vou lá e me coloco no lugar da outra pessoa, sinto a dor da pessoa e faço o máximo para ajudar essa pessoa. 3, compaixão. Eu não só sinto a dor, mas eu faço de tudo para acabar com essa dor.
para reduzir essa dor ao máximo possível, para acabar com este sofrimento. Quer ver um exemplo de compaixão? Poderoso, hein? Marcos 6,34. Quando Jesus saiu do barco, Jesus ia de uma cidade para outra e às vezes ele ia de barco, tá, gente? Tá? E aí ele saiu de barco e viu uma grande multidão. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Né? É mais ou menos assim. Eles sabiam que Jesus estava vivendo ali na região. Eles estavam ouvindo falar dos milagres que Jesus estava fazendo. Eles estavam ouvindo falar da bondade de Jesus, do amor de Jesus, da maneira como Jesus tratava todas as pessoas sem fazer distinção de classe, de sexo, de raça. Porque naquela época não viviam só os judeus ali na região. Vinha pessoas de outro país, inclusive para fazer negócios, né, gente? E aí eles estavam ouvindo falar disso. Então eles ouviam dizer que Jesus ia estar em tal lugar, eles corriam para lá. Eles queriam ver Jesus, eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam saber por que ele era tão diferente. E ele era, né? Ele é diferente. Vou repetir. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ele tinha amor, ele tinha paixão, então ele tinha compaixão e usava de misericórdia para cada uma daquelas pessoas, porque ele sabia e sabe o nosso nome. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece a nossa identidade, ele conhece a nossa história. E aí lá em Marcos, no capítulo 1, daí a gente volta um pouquinho, do 39 a 41, Marcos está descrevendo aqui mais algumas viagens, vamos dizer assim, de Jesus. Só que aqui agora eu vou ler na Almeida, revista e corrigida, tá? Achei que esse texto era mais fácil de entender. Marcos 1, de 39 a 41, fala o seguinte: E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava demônios. E aí, aqui em Marcos, no 40, Marcos começa a contar quando Jesus cura um leproso. No 40, Marcos conta assim: E aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. A lepra é uma doença contagiosa, tanto é que a maioria das cidades, ou algumas cidades, que criaram leprosários, puseram bem longe da cidade. E lá na Judéia, naquela época, era proibido qualquer leproso se aproximar da cidade, ou se ele visse uma caravana atravessando, na época, vamos chamar, né, com o nome de hoje, uma estrada, uma rodovia, perto da onde ele estava, da onde ele morava, da onde ele vivia, fora da cidade. Geralmente essas pessoas viviam em cavernas, né, gente? Não existia hospital naquela época que a gente conhece hoje, né? Prédio com parede, com telhado, com toda a estrutura. Não tinha. As pessoas eram expulsas da cidade e elas tinham que se virar para viver. E na época a lepra matava. Era fatal, né? A lepra é um micro-organismo que vai comendo as estruturas, os ossos, as carnes e tudo, e a pessoa sofre dores insuportáveis e não tinha ninguém, nem nada, nenhuma vacina, nenhum remédio, nenhum tratamento para ajudar. Elas eram expulsas, né? Perdiam família, filhos, o que ela tivesse, trabalho, emprego, sustento, tinha que sair da cidade. E olha o que esse cara, que esse leproso faz. Ele ouve que Jesus está vindo no caminho, ele se aproxima, se ajoelha diante de Jesus e fala: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou no leproso e disse: Eu quero, seja limpo. Sabe o que significa, gente? 3 coisas. Primeiro, o leproso rompeu uma regra, uma norma, uma lei. Ele se aproximou. Primeira coisa. Segunda coisa, ele fala com Jesus, só que olha o respeito, ele se joga de joelhos. Isso deve ter representado uma dor insuportável para esse homem. Então ele mostra respeito, mas a coisa mais importante que ele mostra é a fé
que ele tem de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Jesus tem o poder de curar. Terceiro, Jesus, movido de grande compaixão, estende a mão. Boa noite, João, tudo bom? Estende a mão e toca num leproso. Gente, quer pegar a lepra? Encosta a mão no leproso. Você pega. Belezinha. Até hoje é assim, tá? Embora hoje em dia exista tratamento para lepra, tal, quanto antes descobrir, né? É mais fácil de tratar, tá? Mas Jesus vai e rompe uma barreira. Ele não só se compadece desse homem, mas ele encosta a mão no homem. Ele toca essa pessoa. E aí Jesus cura essa pessoa. Mas é importante destacar aqui que ele não curou só a doença física deste homem. Ele curou todo ele. O corpo, a mente e o espírito. Porque a restauração que Jesus nos dá, ela é completa. Então, só para repetir. Generosidade, empatia e compaixão. Eu não sei em que nível você está. A questão aqui não é em que nível nós estamos, mas aonde a gente pode chegar. Qual que é a nossa participação? Qual é a nossa responsabilidade? O que eu posso ser? De que maneira eu posso contribuir para que não só a minha vida seja melhor, mas que eu possa transformar o dia a dia das pessoas que se aproximam de mim, que passam pela minha vida, ou porque a gente trabalha junto, ou porque a gente estuda junto, ou porque a gente mora na mesma rua, ou mora no mesmo bairro, ou mora na mesma cidade, ou vive no mesmo estado, no mesmo país. E não esqueça, para Deus não existem nações, não existem reinos, não existem reis, não existe cor de pele. Ele deu essa cor linda para cada um de nós. Aprove a Deus, do coração dele, fazer pessoas diferentes. Nós somos partes diferentes de um corpo. Meu desenho ridículo aqui. Não sei desenhar, né, gente? Mas foi uma tentativa frustra aqui de fazer um corpinho, né? Nós somos partes diferentes que se compõem. Não dá para a mão falar para o pé, não preciso de você. Não dá para o fígado falar para o baço, não tô nem aí para você. Não dá para o pulmão falar para o coração, não tô nem aí para você. Então, acho que já passou da hora da humanidade acordar, né? E começar a voltar. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. A hora que a gente começar a voltar para nossa raiz, para nossa identidade verdadeira, né? A gente vai conseguir ter uma vida mais leve, com qualidade de vida, com equilíbrio, né, entre a vida espiritual, a vida física, a vida mental e emocional, e ter um relacionamento, uma vida relacional de qualidade com as outras pessoas. Então hoje a gente fica por aqui. Desculpem mais uma vez o comecinho ali, que os equipamentos não queriam, os equipamentos hoje fizeram um levante contra nós, não queria funcionar, não queria entrar no ar de jeito nenhum. A gente perdeu aí bem uns 5, 6 minutos com isso, eu peço desculpas. Espero que vocês tenham curtido. Aqui no Instagram eu subo daqui a pouquinho, então se você puder deixar um comentário me dizendo o que vocês acharam desse bate-papo de hoje. Eu sei que foi muito denso, um pouquinho pesado, muita informação, muita coisa, mas se você puder escrever para mim o que você achou de tudo isso, eu agradeço muito. E vocês que estão no YouTube, mais uma vez, obrigado. Na Sala com a Cris é no YouTube, tá, gente? Então corre lá. Você consegue entrar na minha página do YouTube, vocês que estão no Instagram, acessando ali a minha biografia, onde tem minha fotinho, um pouquinho da descrição de quem sou eu, curtinho, né? Ali não cabe muita coisa, mas tem um link em azul. Clica no link lá, aí vai ter vários quadradinhos de opção, tem uma opção que chama YouTube. Quando você acessar ali, você já cai. Quem tá no YouTube, se inscreve aí no canal, gente. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação. Assim, toda terça-feira, às 20h30, quando os equipamentos funcionam, a gente entra aqui ao vivo para bater papo, porque esse aqui é o Na Sala com a Cris. Obrigada, uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe vocês, sua família. Usem máscara, cuidado para sair de casa, leva álcool gel.
Até daqui a pouquinho, logo tudo isso acaba, né? Se Deus quiser. Obrigada. Boa noite.